Olá, olá, bom domingo. Então, hoje eu acordei e geralmente eu faço minhas meditações de manhã, né? E aí eu senti que eu acordei bastante cansada. Mas por que eu não estou dormindo bem, né? O que está acontecendo que eu estou sentindo que eu acordo cansada? Aí eu fui rememorar, né? Fazer aquelas reminiscências, voltar um pouquinho, né? Meditar sobre o meu dia anterior. E aí eu percebi o seguinte: sabe o que é? A gente tem hora que tem determinados tipos de hábitos que se tornam vícios. E esses vícios, eles acabam trazendo uma série de descompensações. Vamos ver, por exemplo, às vezes a gente pensa que vício é algo que a gente tem, vamos dizer, uma dependência, uma codependência doentia, né? E muito visível, por exemplo, você fumar, você beber, você usar droga, né? Hoje a gente até sabe que tem vício do sexo, né? As pessoas, elas sentem necessidade de ter sexos todo dia e com vários momentos do dia. Então, bom, enfim. Mas nós também temos pequenos vícios, né? Que isso vão desaguar numa descompensação emocional, né? Por exemplo, se eu tenho vício de ficar remoendo, pensando determinadas coisas, repetindo, né? Porque a gente fala, tem uma preocupação, aquela preocupação ela se torna repetitiva, né? Diária, e você foca a sua atenção o tempo inteiro naquele pensamento. E esses são pensamentos recorrentes que trazem um distúrbio e acaba trazendo um cansaço mental muito grande. Muitas vezes, quando procura, geralmente o paciente procura o terapeuta, e ele vai, e às vezes muito fala, tô com depressão, tô com angústia, tal. De repente advém de um problema realmente que aconteceu, de perda, né? De um sofrimento pela perda de um ente querido e tal. Isso desagou num processo bastante dolorido e, consequentemente, tá todo um desequilíbrio, aí vem um desequilíbrio emocional e tal. Mas muitas das vezes a gente entra num ciclo vicioso, né, de atitudes, de comportamentos, de pensamentos que a gente não percebe, que se tornaram repetitivos, que se tornaram viciantes, e que isso traz um desgaste muito grande, mental e emocional. Muitas das vezes a gente tem padrões, né, de pensamentos, de crença, que estão tão arraigados e que a gente não quer e também não tem a mínima vontade de entrar em consonância com esses pensamentos, porque a gente sente uma certa, vamos dizer, um certo medo até, ou uma certa preguiça, né, e de pegar e realmente fazer uma avaliação, né, do nosso escopo interno, dos nossos desejos, das nossas crenças. E isso vai acumulando, como se fosse acumulando lixo, né? Dentro do escopo mental, dentro das nossas emoções. Então, muitas das vezes, são pequenas atitudes, detalhes e pensamentos que vão se acumulando. É como se a gente tivesse um software, né, que ele está, de repente, a gente pensa que ele está com vírus, né, que começa a nossa máquina, nosso computador começa a dar um problema, e muitas das vezes é lixo acumulado. Então, essa coisa da desintoxicação não é só a física, é a mental, é emocional. E como que a gente faz isso? Isso é fácil? Não é fácil nem muito simples, mas é possível, né? A meditação é uma ferramenta importante para isso, mas além da meditação, a gente tem que estar disponível a encarar esses processos e admitir que a gente está realmente sendo recorrente em pensamentos, em crenças e ideias que já deixaram de ter a sua finalidade. E porque a gente quer continuar a se apegar a essas ideias, achando que aquilo ali faz parte das minhas convicções e porque eu realmente construí umas ideias
e aquilo ali me dá um enraizamento, um embasamento, e eu fico com medo de realmente soltar aquilo e ficar no desconhecido. Como? Mas eu a vida inteira pensei que era assim, a vida inteira acreditei que era assim. Isso seja ideologia, política, sentimentos, relações. Poxa, mas eu vou abrir mão de tudo isso que eu aprendi, que eu acho que é certo? Não, não é bem isso. Não vai abrir mão de tudo, mas tem algumas coisas que a gente precisa começar a rever, né? Determinados tipos de crenças e pensamentos que estão fundamentados em algo que já passou, já sofreu um processo de mudança e transformação. E senão a gente começa a ficar estagnado, ficar aquela pessoa assim, bastante rígida e que tem dificuldade, as pessoas têm dificuldade de conversar porque a gente está muito fechada nas nossas ideias e a gente não se abre, né, para poder ter um diálogo e ouvir o outro. E se colocar na escuta também e assimilar aquilo que realmente a gente sente, que a gente pode assimilar e aprender e realmente fazer uma revisão daquilo que precisa ser feito, sabe? Então essa coisa da gente estar fazendo essa faxina interna, eu acho assim bastante saudável. Eu vejo isso por mim, porque de repente, hoje eu comecei a fazer esse processo de observar meus pensamentos, meus sentimentos, as minhas ideias, convicções. E aí eu percebi que tem muita coisa que já não tem muito mais, vamos dizer, um fundamento dentro daquilo que eu estou vivendo agora. E que de alguma forma ou outra está como um padrão e que me impede inconscientemente de seguir para uma outra história. Porque muitas das vezes não é consciente, é inconsciente. E só a gente percebe isso quando algum fato detona, né, aquela crença que a gente tem, aquele padrão, e que aquilo às vezes traz um certo, vamos dizer, assombro, né? Então, assim, isso é algo que eu acho que acontece com a maioria de nós, né? E como estão as minhas crenças? Os meus pensamentos, meus sentimentos, as minhas emoções, a minha avaliação, né? Porque muitas das vezes a gente tem julgamentos e concepções e tem um certo julgamento de determinados tipos de assuntos, de pessoas, enfim, e que muitas vezes a gente precisa fazer uma reavaliação nessas nossas ideias, nessas nossas pensamentos, enfim, e crenças, porque muitas das vezes elas estão realmente travando determinado tipo de energia, de fluxo, que poderia estar mais disponível no sentido da gente olhar diferente, né? Olhar diferente. Mesmo que às vezes a gente sente que a gente pode se sentir um pouco insegura e dizer, poxa, mas eu achei que determinado assunto, realmente aquilo para mim estava realmente fechado no sentido de eu entender e compreender de uma forma que eu tenho valores, princípios e tal que fundamentam isso. Mas muitas das vezes não são princípios e valores que estão fundamentando. A gente, muitas das vezes, a gente consegue contornar, né, falsas ideias e falsos pensamentos com uma aura de princípio, né? Na verdade, eu acho que o primeiro passo é dizer, poxa, será que isso que eu estou realmente crendo, que eu creio, que eu penso, que eu julgo, está fazendo bem para mim? Está fazendo bem para o outro? E essas ideias realmente estão em consonância com uma qualidade de vida, com um propósito de vida. Porque muitas das vezes a gente tem crenças e que nos deixam, por exemplo, às vezes são crenças até negativas mesmo, como baixa estima. Ah, não, eu realmente sou feia, ninguém se interessa por mim, eu tenho que aceitar isso. Muitas vezes a gente não tem o padrão adequado que uma sociedade exige com o padrão de beleza, mas isso não quer dizer que você seja feia e não seja atraente, né? Porque tem muitas outras coisas que você pode ter e que outras pessoas não têm. Então, assim, são às vezes situações
pensamentos, ideias e que trazem para a nossa saúde mental e emocional distúrbios e desequilíbrios. A gente nem percebe. São pequenas atitudes, pequenas falas. Então é muito importante quando a gente vai falar algo com alguém ou a gente vai fazer uma comunicação interna, né? Da gente procurar realmente, não é aquela coisa do pensamento positivo, tá tudo lindo, maravilhoso, a vida é maravilhosa e eu não tenho problema nenhum. Não quer dizer que você vai negar, né? Mas é que realmente a gente tem que começar a rever alguns assuntos, algumas ideias que estão ali, né, embaixo do tapete e que precisa ser retirada, precisa ser olhada. Vou retirar, vou limpar, né? Então, assim, isso hoje meu convite é essa faxina, né? É fazer essa faxina mental, emocional, né? Mesmo que seja um pouquinho cansativo, porque a gente não gosta muito, né? Tem dia que a gente tem que levantar, dar faxina em casa, fazer uma limpeza, e não é muito agradável. A gente fala, vou mexer em sujeira, vou me sujar, eu vou me aborrecer, mas, de repente, a gente precisa, é necessário fazer. Bom domingo, boa faxina. Tchau, tchau.